Pedir aos irmãos que retornem então para seus lugares. E a gente vai continuar a palavra aqui com a ajuda do Senhor. Marcos capítulo 4. Continuar a palavra da semana passada. Marcos capítulo 4, verso 26. Amém. Vamos mais uma vez colocar esse momento diante do Senhor. Amém. Agradecemos a Ti, Senhor, mais uma vez, por nos permitir estar na Tua presença partindo o pão, lembrando do Senhor. Muito obrigado. E ainda, como já foi orado, nós repetimos aqui que continuamos na Tua presença, continuamos dependendo de Ti, para esse momento da palavra, para que o Senhor nos fale, nos edifique, segundo a Tua vontade. Abençoa, Senhor, tanto quem fala quanto quem ouve, porque todos nós dependemos de Ti, e todos nós precisamos desse alimento, dessa nutrição que vem da Tua palavra. Todos nós precisamos ouvir o falar restaurador do Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude, tome esse ambiente, repreenda todo o levante do inimigo, toda perturbação em nome de Jesus. E também, Senhor, venha cingir nossas mentes, nos ajudar a estar quietos na Tua presença, em sintonia com o Teu Santo Espírito nessa manhã. Que tudo seja, Senhor, para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Irmãos, semana passada nós iniciamos aqui essa parábola, eu vou repetir aqui. É Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 26 em diante. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Nós falamos, irmãos, a semana passada, e eu devo repetir algumas coisas aqui, que essa parábola, ela é menos famosa, digamos assim, do que a parábola do semeador, não é assim? Essa parábola só Marcos relata, só o Evangelho de Marcos conta. E ela fala, assim, da semeadura, de lançar a semente à terra, só que do nosso ponto de vista, porque a parábola do semeador mostra o Senhor semeando. Quando diz, o semeador saiu a semear, né? Aquele semeador ali é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqui não, aqui está dizendo assim, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Está falando de nós, porque esse homem, você leu aí comigo, esse homem lança a semente à terra e a terra vai fazer essa semente frutificar, mas ele não sabe como. Ele lança a semente à terra, ele não conhece o processo de germinação, de crescimento, de frutificação, mas ele sabe que acontece. Ele sabe que o papel dele é lançar a semente à terra, e é o que ele faz. E nós falamos a semana passada que, não nessa parábola, mas você precisa de outros trechos das Escrituras que tratam sobre semente, para poder entender que a Bíblia revela que a semente, por um lado, é a palavra de Deus, é a palavra do Evangelho, que foi lançada um dia no terreno dos nossos corações, e essa semente vingou.
Nós falamos que claro, falamos isso nos ombros dos irmãos que nos antecederam. Não falamos isso de nós mesmos, mas falamos baseado naqueles que falaram isso antes de nós, né? Nós não temos aqui uma palavra exclusiva. Nós temos aqui a palavra que Deus já semeou no corpo de Cristo. Então, existem duas palavras no grego, nós falamos na semana passada, para semente. Essa é a revelação das Escrituras. Esporos, que é a palavra que indica a semente vegetal, e esperma, que é a palavra que indica a semente humana. Tanto que, lá em Mateus 13, 24, depois você pode ler, na nossa Bíblia está escrito assim: o reino de Deus, o reino dos céus, é como um homem que semeou boa semente no seu campo, lá em Mateus 13. Essa palavra semente, que está lá em Mateus 13, não é semente vegetal, é semente humana. Tanto que quando o Senhor vai explicar a parábola do semeador, lá em Mateus 13, quando ele vai falar do que acontece com a semente, ele fala assim: esse é o que foi semeado à beira do caminho. Ele não diz, essa é a que foi, no feminino. Ele fala, esse é o que foi. Qual é a revelação? É que, por um lado, você recebeu a semente da palavra de Deus. Por outro lado, você é a semente. O Senhor semeou você como uma planta nova. Então, aí, por isso que nós falamos. Como é que a Bíblia explica isso? É aquele versículo de 1 aos Coríntios 6, 17. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, por um lado, você recebeu a palavra. Por outro, o Senhor está trabalhando para que essa palavra se torne a sua vida. O crescimento espiritual, a prosperidade espiritual na vida do crente é quando nós começamos a frutificar, é quando nós começamos a manifestar no nosso caráter, no nosso andar, o caráter de Cristo. Então, é importante falar isso para que a gente, ao considerar essa parábola, a gente não pense assim, que a semente é algo separado, ela vai crescer separado de nós. Não, nós até falamos, e está gravado, o que acontecer com essa semente em sua vida, é o que aconteceu com você. Se essa semente na tua vida frutificar, você frutificou. Se essa semente fracassar na tua vida, você fracassou. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Certo? Então esse homem, se veja agora como essa semente que o Senhor semeou, quando você recebeu a palavra, esse homem, ele foi introduzido nessa plantação, ele foi semeado. E a parábola está mostrando exatamente aquilo que a gente aprende sobre a vida cristã. Assim como quando se fala do novo nascimento, né? As pessoas pensam que isso é apenas uma metáfora. Não. Quando você se converte, você de fato nasce de novo, se torna bebê em Cristo, se torna neófito, que significa planta nova. Tem um rapaz na internet, eu espero que ele tenha se convertido, espero de coração, não vou citar o nome dele aqui, porque não é meu interesse chamar a atenção dos irmãos para ele, mas tem um rapaz na internet que ele veio das trevas do satanismo, envolvido até o fio do cabelo, e o ano passado, para minha surpresa, ele aparece como convertido. A gente, quando vê um negócio desse, a gente fala o quê? Deus abençoe. Deus abençoe. Se a pessoa está abrindo a boca e diz, agora eu sou cristão, Deus abençoe. Quem sou eu, né? Para poder dizer para poder duvidar. Só porém, por que eu estou trazendo esse exemplo aqui? Porém, os outros vídeos que eu tenho assistido dele, já está mostrando que ele quer, entre aspas, abrir uma igreja.
Por quê? Porque ele diz que ele tem bastante conhecimento, que Deus quer, através dele, disseminar esse conhecimento. Já fiquei preocupado. Por que, Luciano, você está falando isso? Porque, irmão, quando você nasce de novo, você é planta nova. Quando você nasce de novo, você não está preocupado em ensinar, você está preocupado em aprender. Pegue o exemplo de Saulo, que depois se tornou Paulo. Aquele homem experiente na lei, nas escrituras, encontrou com Jesus no caminho de Damasco. Senhor, é para fazer o quê? Foi a pergunta de Saulo. Está vendo? Quando você encontra um novo convertido, que ele está cheio de gás, mas não é para se submeter, é para ensinar, é para poder liderar, aí é para se preocupar. Porque de fato, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida, a gente se torna bebê em Cristo. E bebê, você não vê nenhum bebê ensinando a ninguém, você não vê nenhum bebê aconselhando ninguém, você vê bebê sendo bebê, tomando leite. Se a mãe não der banho, ele fica sujo. Se a mãe não vestir a roupa, ele fica nu. Se a mãe não der o remedinho, ele fica doente, a doença dura mais. Bebê, planta nova. Então, irmãos, nós fomos semeados nesse processo. E o Senhor já quebra logo o orgulho na nossa chegada, porque você chega e encontra, a gente vai ler depois, você encontra, você fala assim, agora eu sou uma planta nova. Quando você olha para o lado, tem uma lavoura do seu lado. Ou eu pensei que eu estava sozinho. Claro que você não pensou isso, eu estou brincando. Você encontra uma lavoura, você encontra irmãos e irmãs que chegaram à fé muito antes de você. Eu já falei para os irmãos, quero repetir, um versículo que me toca quando eu leio, é Neemias 7, versículo 5. Neemias fala assim, eu achei a genealogia dos que subiram primeiro. Está vendo? Quando eu subi, quando eu vim edificar, já tinha gente aqui. Isso já quebra o orgulho. Eu não chego como, cheguei. Não. Senhor, o que é que tem para eu fazer aí? O que é que tem para me submeter aí? É assim que a gente chega. Porque você reconhece que você não é o primeiro e nem é o único. Então Deus semeou a gente nessa lavoura. E a Bíblia está dizendo que nós não conhecemos o processo da frutificação. Nós estamos sujeitos a esse processo, mas nós não entendemos ele. É outra coisa que quebra nosso orgulho, porque a gente quer entender. Eu às vezes me preocupo, se você fala isso, não estou dando recado para você, mas se é uma frase que me preocupa quando eu escuto alguém dizer, eu tenho certeza que isso é assim, eu não tenho dúvidas que isso é assim. Eu me preocupo com essas frases, porque tem coisas que você tem que ter certeza mesmo, tem que ter convicção, mas tem outras, irmão, que você não tem certeza. Tem outras que são mistério da fé. A semente é semeada, o homem vai dormir, vai acordar, noite e dia, e ele só está vendo a planta crescendo, ele não sabe como. Ele não tem controle sobre o processo. Uma coisa só ele sabe, é que começou com uma semente e vai até o grão cheio na espiga, não é isso que está escrito aí? O que é o grão? O grão também pode ser plantado, não pode? Pode. Se você pegar um grão de feijão, você pode plantar ele e vai crescer uma planta. Só que o grão, além de ter a capacidade de gerar outra planta, o grão serve para alimento. Você come o grão. Então, por isso que Jesus, na parábola do semeador, ele é o semeador. Mas, em João 12, 24, ele refere-se a si mesmo dizendo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só,
mas se morrer, produz muito fruto. Então, o Senhor, Ele é o grão, Ele não é só a semente, Ele serve para nosso alimento. A minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Não entendo isso, irmão, não precisa entender, só precisa desfrutar. Existem várias coisas na vida cristã que eu e você não vamos entender nunca. Alguém disse que na eternidade sim, não sei, quando chegar lá a gente vê. Mas tem coisas que nós vamos ver o resultado, mas você não vai entender o que foi que aconteceu ali. A ciência, ela quer esquadrinhar aquilo que o homem não consegue explicar, para ele não existe. É por isso que tem gente que diz que Deus não existe. De fato, Deus não somente existe, Deus é. Quando Moisés perguntou assim: ô Senhor, vem cá, eu vou dizer que o Senhor é quem? Lá para o povo de Israel. Quando me perguntam que Deus é, Moisés, o Senhor falou assim: não, diga a Moisés que eu sou aquele que criou. Não, eu sou. Diga ao povo, Moisés, que eu sou. Aquela Bíblia anotada de C.I. Scofield, eu tinha uma Bíblia daquela, sumiu. Ela tem uma nota de rodapé sobre Gênesis 1:1. Fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, não é assim? Aí o irmão comenta embaixo assim: a Bíblia começa com Deus, e não com argumentos filosóficos sobre sua existência. A Bíblia não precisa provar que Deus existe, porque Deus é. O chão que você está pisando é sustentado por Deus. Pela palavra do seu poder, diz Hebreus, Ele sustenta o universo. Está vendo? Então Deus, a ciência nunca vai conseguir explicar Deus, porque Deus não se explica, Deus é. Deus não existe, é pobre isso. Deus é. Então, há também os mistérios de Deus, há os mistérios da fé que a gente só desfruta. Essa parábola está chamando a atenção para isso. Noite e dia, ó. Às vezes você não sabe, poxa, o irmão ali se converteu, é um novo convertido. Aí um mês depois você já vê aquele irmão crescendo, frutificando, servindo, sujeito. Você não entende como. É isso aqui. É Deus trabalhando nele. Claro, ele se submetendo também. A gente vai falar isso depois. Mas o processo, você não sabe assim, ó, sim, eu entendi. Aconteceu isso na vida dele e produziu esse resultado. Você não tem esse controle. Porque às vezes aconteceu isso, mas não deu isso, deu isso de cá. Às vezes a gente trata a vida cristã debaixo de uma lógica matemática. Às vezes Deus na minha humilde opinião, Deus, Ele criou a matemática, sem dúvida, é dele. O universo é regido pelas leis que a física descobriu, já existiam aí. Se a física não tivesse descoberto, elas continuariam aí. Mas a física, Deus deu, na sua misericórdia, deu inteligência ao homem. Ele estudou, bateu a cabeça e descobriu, conseguiu explicar algumas coisas, não tudo. Essas leis são explicadas pela matemática, só a parte que o homem conhece. Eu assisti um filme chamado Estrelas Além do Tempo, um filme que se passa ali no ambiente da NASA. E conta-se que os americanos queriam queriam chegar primeiro do que os russos na corrida espacial, queriam fincar uma bandeira americana na Lua. E tem uma cena que o sujeito lá, chefe da equipe da NASA, ele fala assim, mais ou menos assim, para conseguir isso, para conseguir esse feito,
Eu preciso de matemática que não existe ainda. Eu preciso de elucubrações matemáticas que ainda não foram criadas. Tem muita coisa que o homem já conseguiu explicar, tem outras que ele não vai conseguir explicar. São os mistérios de Deus, são os mistérios do universo, e a Bíblia também nos apresenta esses mistérios. Aí, irmãos, sabe como é que vai se sentir bem? Descansando e se submetendo ao Senhor. Descansando, obrigado, meu irmão. Descansando e se submetendo sem procurar entender tudo, porque é isso que acontece aqui. Agora, a vida cristã é da semente ao grão. Uma coisa que nós precisamos nos preocupar é se nós estamos crescendo, porque assim como a Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 15, a Bíblia fala que primeiro é o natural e depois é o espiritual, não é assim? Então nós podemos pegar os exemplos da natureza e comparar com a vida cristã. Então imagine você, um sujeito de 18 anos, agindo como uma criança de 7. A gente vai olhar e vai dizer assim, ou é doente, tem algum retardo mental, ou é uma criança mimada, que não cresceu, que não aprendeu ainda que ele precisa sair da idade que ele pensa que ele tem. É feio um adulto agir como criança. Por quê? Porque cada fase tem sua característica, tem seu nível de maturidade. Então, uma coisa nós precisamos nos preocupar, é se estamos crescendo, é se o Senhor está trabalhando na nossa vida. Eu posso não entender como Ele trabalha, mas eu preciso contemplar que Ele está trabalhando. Então, essa parábola, ela desarma a gente com respeito a querer compreender, querer ter controle do processo. E a Bíblia diz assim, ó, continuando lendo a parábola, o 27 diz assim: depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Irmãos, é de noite e de dia, é no tempo do Senhor, está vendo? Não é no meu tempo. Lá em Israel tem aquela figura interessante de Israel marchando pelo deserto. Então diz que eles eram guiados pela coluna de nuvem e pela coluna de fogo, né? A coluna de fogo de noite, a coluna de nuvem durante o dia. Se uma daquelas colunas parasse, o que é que Israel fazia? Parava. Se a coluna se levantasse e começasse a andar, o que é que Israel fazia? Passava a andar acompanhando aquela coluna. Pronto, é um exemplo para a nossa vida cristã. Eu quero avançar no Senhor, eu quero crescer, eu quero servi-lo. Ótimo. No padrão, no tempo que Ele proporcionar. Se a coluna de nuvem não se levantou e não andou, o que é que eu faço? Fico parado. Mas, irmão, parado é letargia espiritual. Parado é inércia. Não. Parado, nesse sentido bíblico, é dizendo assim: Senhor, nós caminhamos quando o Senhor caminhar. Nós paramos quando o Senhor parar. E tem uma música antiga de uma irmã que fala assim: e agindo assim com Deus, eu não corro perigo. Porque você corre perigo se a nuvem estiver parada e você quiser andar. Porque lá na frente podem estar esperando você os inimigos de Deus. E quando você sai andando, você sai da cobertura espiritual. Aí o inimigo encontra você sozinho. Aí o inimigo pode atacar você. Amém? Então, não é parado, inerte, não. É ativo, orando: Senhor, estou aqui, estou à tua disposição, e fazendo
o beabá, fazendo o dever de casa. Ninguém pode dizer assim: agora eu sou ministro da palavra. Olha, agora eu sou ministro da palavra, então agora eu só venho para a reunião domingo de manhã, na segunda parte, para poder pregar para os irmãos. Se fizer isso, já começou a descer a ladeira já. Porque essa semente, irmãos, ela tem que estar enterrada junto com as outras sementes. Não tem que ter semente separada. Não tem que ter semente à parte. Vamos ler para a gente poder fundamentar o que a gente está falando. 28. A terra por si mesma frutifica. Irmãos, a terra por si mesma frutifica. Leia comigo, por favor, lá o relato da criação. Pode deixar sua Bíblia aberta em Marcos capítulo 4. Gênesis capítulo 1. Vamos ler ali o terceiro dia da criação. O segundo dia finaliza no versículo 7. 7. O segundo dia finaliza aí, né? Aí o terceiro dia, finaliza no versículo 8. 8. Aí a partir do 9 começa o terceiro dia. 9. Diz assim: disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Irmãos, no terceiro dia, você está aí com a Bíblia aberta? No terceiro dia, Deus separa as águas da parte seca. Não foi isso que a gente leu aí? Aí a parte seca ele chamou de terra, e a parte das águas ele chamou de mares. O que é que Deus estava fazendo aí? E por que nós estamos falando sobre isso aqui? Quando Jesus falou lá que a terra por si só ela frutifica, não é que a terra tenha poder criativo, quem cria é Deus. Mas o que o Senhor está dizendo aí é que a terra já foi preparada pelo Senhor como um ambiente propício para que a semente frutifique. Então, por isso que nós lemos Gênesis, porque aqui, no terceiro dia da criação, o que o Senhor estava fazendo foi preparando o ambiente. Quem entende do assunto, não é o meu caso, pode ser o seu. Quem entende do assunto sabe, eu li recentemente, que a semente, para frutificar, ela precisa de 3 coisas. 3 coisas. Temperatura, oxigênio e água. Só que, se o terreno tiver encharcado, que eles chamam de terreno pantanoso, que é muita água ali, com planta misturada, a ciência explica que se o terreno tiver muito cheio de água,
a semente vai ter dificuldade de frutificar. Então, o que é que o Senhor fez aqui no dia da criação? Ele separou. Apareceu a porção seca. Dessa porção seca, agora com o ambiente preparado, aí o Senhor falou assim: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas. Está vendo? Ele não falou assim: apareça o cajueiro, apareça agora o abacateiro, agora eu quero que crie o coqueiro. Não. Deus preparou o ambiente e com sua palavra multiforme, com sua palavra criativa de Deus, cheia de poder, ele falou assim: agora a terra pode produzir. Aí, eita! Aí essa variedade que nós conhecemos de plantas surgiu ali com essa palavra criativa de Deus. A terra, nesse caso, foi o ambiente, concorda comigo? Deus não plantou o negócio nos ares. Ele fez surgir da terra, uma terra preparada, uma terra já com todas as condições para que as plantas de toda espécie surgissem de acordo com a palavra, com o querer dele. Por que estamos falando disso? A gente falou que nós não conhecemos o processo, mas o processo acontece, não é assim? Você lembra, eu não vou ler por causa do tempo, mas você lembra quando o Senhor falou ali para Nicodemos, mestre entre os fariseus. Nicodemos vai conversar com Jesus, João capítulo 3. Diz que ele vai ter com Jesus de noite, porque ele tinha vergonha, tinha medo de que os outros fariseus vissem ele conversando com Jesus. E aí ele começa a dizer assim, depois você lê em João capítulo 3, você conhece o texto. Ele começa a dizer assim: mestre, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode falar as coisas que você fala, se Deus não for com ele. Aí Jesus parece que corta a conversa dele, e fala assim, ó: em verdade, eu te digo, Nicodemos, que você precisa nascer de novo. Parece que Jesus está mudando de assunto, está falando alguma coisa estranha, mas o que o Senhor está falando ali para Nicodemos é: você não sabe, Nicodemos, você é mestre da lei, mas você não sabe do plano de Deus para a tua vida, porque ali era individual, era Jesus com Nicodemos ali. E você precisa nascer de novo. Aí ele, evidentemente, se eu tivesse lá, eu faria a mesma pergunta. Ele evidentemente pergunta assim: como pode um homem nascer sendo velho? Ele vai voltar para o ventre de sua mãe. Está vendo? O processo da gravidez é o que a gente entende, é o que a gente conhece. 9 meses de gestação. Ele conhecia as coisas terrenas. Aí Jesus repetiu para ele que ele precisava nascer de novo. E disse assim, ó, 3 verso 8. É esse que eu quero que você preste atenção. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido de novo. Está vendo, irmãos? Esse versículo, essa conversa de Jesus com Nicodemos, que pareceu meio sem noção, essa conversa converteu Nicodemos. Eu lembro de irmão Delcio falando, irmão Delcio pegando para nós sobre Esdras e Neemias, que diz que Davi comete o pecado de fazer o censo do povo. Quero que conte o povo. Deus não mandou ele contar, mas ele queria contar, queria saber quantos tinham. E foi um fracasso. E Deus julgou a Davi por causa daquele recenseamento. Aí irmão Delcio falou assim, lá nos Idos: você não pode contar Jerusalém. Você não pode saber o número de salvos. Aí ele falou assim: se no tempo de Jesus você fosse contar quem era convertido, você ia deixar 2 pessoas de fora, José de Arimateia e Nicodemos. Porque lá no sepultamento do Senhor, quem é que vai buscar o corpo?
É José de Arimateia. Quem é que vem trazendo aromas para o corpo? É Nicodemos. Ele era salvo e a gente não sabia. Foi nessa conversa que parece que era sem noção, mas a palavra entrou em Nicodemos. Nicodemos, você não sabe, mas a palavra está fazendo agora efeito na tua vida. E sem explicação, está vendo? Assim como o vento, você sente o vento, mas você não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido de novo. Há um irmão, é o caso mais estranho, aliás, é um dos casos mais estranhos que eu já escutei sobre se converter. Um irmão chegou numa reunião, eu não estava, me contaram. Ele falou assim, disse que era um empresário muito rico, muito bem sucedido. Ele pegou o avião para ir para não sei aonde. Quando ele desceu do avião, ele estava convertido. Não me pergunte por quê. Não me pergunte o que aconteceu. Ele desceu crente daquele avião ali. Sei lá, irmão, o que foi que aconteceu. Para mim o mais importante é que a semente frutificou. E aí, irmãos, o Senhor preparou essa terra, porque veja, para a planta poder nascer, tem que ter a terra, tem que ter as condições. O fato de não ter havido as condições adequadas, lá na parábola do semeador, foi que impediu a semente de frutificar. A semente foi plantada, mas não deu fruto. Uma foi comida pelas aves à beira do caminho. A outra, solo rochoso, não tinha raiz, solo pouco. A outra, os espinhos crescem, sufocam a semente, não frutifica. Infelizmente, muitas vezes, nós temos que reconhecer que nós somos crentes há vários anos, mas está difícil de frutificar, porque os espinhos, as preocupações dessa vida, a perseguição, porque vem a perseguição, as dificuldades por causa da palavra, vem para nos provar e a gente não frutifica, fica parado no meio do caminho. Mas o Senhor é poderoso para nos fazer frutificar se nós nos voltarmos para Ele. Então, irmãos, para poder continuar o que a gente está falando, veja comigo aí um versículo, nós citamos na semana passada, 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. Verso 9. Você achou aí? Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Bora retroceder? Só para poder contextualizar o que Paulo está falando pelo Espírito. Verso 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Aí ele fala, eu plantei, porque foi Paulo que pregou o evangelho aos Coríntios, lá em Atos, capítulo 18. Eu plantei, mas quem foi que regou? Apolo regou, está vendo? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de quem? De Deus. De modo, olha como Paulo é claro, pelo Espírito, aqui não é Paulo sozinho, é o Espírito Santo falando através de Paulo. Olha como Paulo é claro, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Está vendo?
para a gente não se orgulhar, eu plantei, não, mas eu reguei. Nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, é para a gente dizer assim: Senhor, obrigado por ter deixado eu plantar, Senhor, obrigado porque eu era uma porcaria aí fora, e hoje eu continuo sendo uma porcaria, porém na tua presença. E o Senhor pegou essa porcaria, restaurou, lavou com seu sangue, perdoou os pecados, deu o Espírito Santo, deu a vida eterna e ainda me deu trabalho para eu fazer. Olha que privilégio. Não tem espaço para orgulho. Eu plantei, Apolo regou, mas se Deus não tivesse dado o crescimento, o nosso trabalho seria vão. Né? Aí, nesse contexto, Paulo fala assim, ó: ora, o que planta e o que rega são um. Está vendo, irmãos? Nós trabalhamos como um só homem. A gente não é rival na igreja, não. A gente não é rival no corpo de Cristo. Você tem seu serviço, eu tenho o meu. E quando nós exercitamos aquilo que Deus nos deu, o corpo cresce. Não é isso que diz lá em Efésios capítulo 3? O corpo efetua o seu próprio aumento. Quando a mão pega o alimento ali na mesa e leva o alimento à boca, ela está alimentando quem? Ela própria. Porque aquele alimento que ela está fazendo chegar à boca vai descer para o sistema digestório. No meu tempo era digestivo, digestório, acho que é feio, digestório. Eu aprendi digestivo, pronto. E vai ser processado e os nutrientes daquela alimentação vão servir para o corpo inteiro, é ou não é? Então, irmãos, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Então, nós não somos rivais, nós somos membros do corpo de Cristo. Então, Paulo tem aqui essa fala de dizer que ele plantou, Apolo regou, Deus pegou o trabalho de cada um e fez frutificar. Aí, nesse contexto, ele fala assim: porque, ou seja, explicando, de Deus nós somos cooperadores. Ele está se referindo aqui a ele e a Apolo. De Deus nós somos cooperadores, o que plantou e o que regou. Agora, vocês, é a segunda parte do versículo, vocês são lavoura de Deus, vocês são o terreno. Não é isso que é uma lavoura? Vocês são o terreno. Vocês constituem o terreno, onde a semente é plantada por um, regada por outro, e Deus faz essa semente frutificar. Isso é a igreja. Irmãos, a igreja é a lavoura de Deus. A outra parte, o edifício, deixa para depois a gente falar. Mas agora é a parábola da semente. Então, o que nos interessa é falar sobre a lavoura de Deus. A igreja é esse terreno que Deus está cultivando nesse mundo. Esse mundo não é a lavoura de Deus, mas a igreja é a lavoura de Deus. Estou falando com todas as letras, da forma mais clara e simples possível, para você entender que não importa a expressão da igreja que está sendo pregada, vivida aí fora, mas a igreja, segundo o padrão de Deus, a igreja foi estabelecida como a lavoura de Deus, e nós fomos plantados nessa lavoura, e é na igreja que você vai crescer. A igreja é única, a igreja é exclusiva, não tem nada que se pareça com a igreja é o único organismo nessa terra que a Bíblia chama de, Efésios, final do capítulo 2, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas.
A mais nada Deus chamou dessa forma. E eu estou falando isso, irmãos. Esse é o sentimento para hoje. Não sei se vai dar tempo. Mas eu estou falando isso com todas as letras, para que eu e você, pela palavra, pela revelação do Senhor, a gente aprenda a valorizar a igreja. Eu falei a semana passada, e estou repetindo, que qual o segredo de você e eu frutificarmos é permanecer enterrado. Porque Deus, Ele preparou esse ambiente, Ele preparou esse terreno para que a semente frutifique. Se você sair desse terreno, como aquela semente lá da outra parábola, que ficou à beira do caminho e não entrou, você não vai frutificar. Nós temos que entender que o Senhor nos plantou junto com os nossos irmãos, e as circunstâncias que Ele nos faz passar existem para a nossa frutificação. Irmãos, é muito fácil para a semente Luciano, cada um aqui se veja como essa semente, porque é muito fácil para a semente Luciano, quando eu estou aqui no meio dos irmãos e alguém me ofende, e alguém me trata mal, e alguém de alguma maneira me prejudica, é muito fácil eu dizer assim, vou sair daqui e vou me enterrar em outro lugar. Essa é a solução mais fácil. É muito fácil, quando eu acho que as reuniões não estão muito boas, é muito fácil eu dizer assim, quando melhorar a reunião, eu volto a frequentar a reunião. É muito fácil, irmão. Só que quando você faz isso, quando a gente foge do terreno, quando a gente desenterra a nossa semente, vamos falar dessa maneira, você deixa de se submeter às condições do terreno que Deus criou para você frutificar. Você já viu uma figura, não apareceu agora não. Irmãos, eu acho que é bom ligar aqui, né? Não surgiu agora não, mas você já viu uma figura que existe aí fora, chamada casamento moderno? Como é o casamento moderno? Os noivos se casam, mas ela fica morando na casa dela e ele na dele. Aí eles se encontram. Outro dia eu vi uma reportagem, tem tempo já. Eles se encontram. Aí no dia que, vamos dizer que seja terça-feira, combinou, hoje eu encontro com meu marido, olha o babado. Aí combinou para toda terça-feira se encontrar. Aí ela arruma a casa toda, ela faz um jantar para ele, porque hoje é o dia que meu marido vem na minha casa. Imaginem, que maluquice. Oi, Renato. Pode até contratar alguém para fazer o serviço? Pode. Irmãos, aí o povo na reportagem está dizendo que agora meu casamento está uma maravilha, porque a gente se encontra e a gente não briga. Claro que não briga, irmão. Quero ver acordar noite e dia ali, junto. Vê ali, debaixo do teto. Jesus é maravilhoso. Coloca os dois debaixo do mesmo teto, para poder conhecer de fato
ao outro, porque é isso que é conhecer. Casamento moderno é cilada. Claro que não briga, irmão. Só se vê nos momentos bons, aí marca uma viagem, é o jantar, é a praia. Mas sabe o que acontece, irmão? Casamento não frutifica. Não é no sentido de dar filho, não. É que eles não amadurecem. Duas crianças, antes de casarem, as mesmas duas crianças casadas. Porque no casamento você amadurece. Você engole sapo com areia, ainda bota azeite de oliva para ficar melhor. Mas sabe que aquele é o ambiente que Deus preparou para você ser transformado com seu cônjuge. É, irmão. É uma figura interessante. Então, qual é a solução que o mundo adota? Não aguento mais viver com ela, não sabia que ela era assim, não sabia que ele era assim, vou me divorciar. É a parte mais fácil, irmão. É a solução mais fácil. Por isso, tanto divórcio aí. E os crentes, Deus nos guarde, copiando. Deus nos guarde. Agora, por quê? Qual é? Por que eu entrei nesse exemplo? Porque é o mesmo princípio. É a semente não querer permanecer enterrada. Porque ali na terra, ela vai frutificar, glória a Deus, ela vai dar frutos, mas tem a temperatura. Diz que cada semente tem sua temperatura. Isso quer dizer, pegando o exemplo natural e aplicando para o espiritual, isso quer dizer que o que você passa, não necessariamente eu vou passar, pelos mesmos casos. Pelos mesmos casos. Mas transformados seremos todos, cada um na sua dificuldade. Pedro fala assim, ó: ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados com várias provações. É se necessário. Pode ser que a provação que você esteja passando, eu não precise passar, e vice-versa. A que eu estou passando, talvez você não precise passar. O princípio geral é: todos serão provados. Se não for provado na casa de Deus e não se submeter à provação, não frutifica, irmão. Por que que nós falamos tanto do ambiente da igreja? E por favor, me interprete corretamente quando eu falo ambiente da igreja, meu irmão, por favor. Eu estou falando a igreja, nós, não é assim? Por gentileza, a não ser que você não tenha conhecimento dessa palavra, mas não diga, não interprete que eu estou falando como se esse prédio fosse uma igreja. Deus me guarde. Já temos aprendido já há bastante tempo que a igreja somos nós. A igreja vem reunir no prédio, o prédio não é a igreja. Então a gente fala com toda a liberdade assim: a igreja é a lavoura de Deus. E você foi plantado junto com seus irmãos nessa lavoura. Nós estamos no processo de frutificação. Mas aí, irmãos, se a gente se desenterra, aí você não vai ter a temperatura adequada para você frutificar. Você não vai ter o oxigênio adequado. Por isso que o Senhor separou lá a água de porção seca, para poder deixar a terra sequinha para frutificar. E você não vai ter o oxigênio, você não vai ter... Qual é a terceira coisa? Temperatura, água. Tem que ter água, não pode ter muita água, mas tem que ter água. Quando você desenterra a semente, você sai de dentro dessas condições adequadas para você frutificar. Mas, irmãos, eu sei. 1 aos Coríntios, você está em Coríntios aí, né? 1 aos Coríntios, capítulo 15, leia aí comigo para eu poder fechar aqui, por favor. 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 36. E eu vou terminar, permitindo Deus, com isso aqui. 1 aos Coríntios 15, verso 36. Dentro do contexto aqui
que Paulo está falando sobre ressurreição, sobre a ressurreição dos mortos, ele enuncia esse princípio. Ele fala assim: insensato, o que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente, mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Os irmãos sabem, não é de semente que Paulo está falando aqui. Ele apenas está usando o exemplo natural das sementes para mostrar para a gente o que acontece no lado espiritual. Então, ele fala assim, ó: o que você semeia antes de nascer, ele tem que o quê? Morrer. É ou não é? O que semeias não nasce, se primeiro não morrer. Isso quer dizer, irmãos, que todo esse processo, a semente enterrada para poder frutificar, na minha vida e na tua, é o processo de morte. Jesus não estava brincando quando ele falou assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E ele fala mais: quem quiser ganhar a sua vida, vai ter que perder ela. A gente sabe que vida no grego ali é psique. A vida que eu e você temos que perder é vida psique, é a vida da alma. Por isso que Pedro escutou bem essa palavra, porque na carta de Pedro, primeira, ele fala que o fim da nossa fé é a salvação das nossas almas. Poxa, eu não estou salvo. Não está, irmão, você foi regenerado, seu espírito está salvo, mas agora eu e você precisamos morrer. Como é morrer, Luciano? É o que a gente fala aqui sempre. É que Deus, soberanamente, porque você não conhece o processo, nem eu, soberanamente, no terreno, nessa lavoura que é a igreja, no meio de seus irmãos e não fora dele, Deus vai prover circunstâncias, situações, para que nós sejamos, para que a gente morra, para que a gente negue a nós mesmos. E Jesus colocou isso na porta, colocou isso como fundamento do Evangelho, para que você saiba que o caminho que você está entrando é um caminho de morte, é um caminho que você vai morrer para tudo aquilo que você carrega que não presta, tudo aquilo que nós herdamos da natureza pecaminosa de Adão, que nossa alma é contaminada por isso. Ele vai soberanamente aqui tratar com isso, para poder formar. Paulo fala assim: meus filhos, lá em Gálatas capítulo 6, meus filhos, por quem de novo eu sofro as dores de parto, até, as dores de Paulo, as dores de parto, iam durar até que Cristo seja formado em vós. Essa é a frutificação, porque quando a gente chega na vida cristã, a gente chega, por mais amor que a gente tenha pelo Senhor, é meu Salvador, Ele me resgatou, a gente ama Jesus, é verdade, mas a gente está cheio da nossa natureza velha. E o Senhor, irmãos, o processo de frutificação é doloroso, você precisa saber disso, mas eu já sabia, eu estou repetindo. Sabe por que você precisa saber disso? Para você não fugir. Os irmãos me magoaram. Irmãos, vamos admitir que muitas vezes a gente magoa nossos irmãos mesmo. Vamos admitir que a gente age mal com nossos irmãos. Vamos admitir que às vezes a gente prejudica nossos irmãos. A gente cria situações ruins para eles não merecem não, porque quem tem que lidar com eles não sou eu não sou o Espírito Santo. E a gente magoa nossos irmãos, e a gente não se arrepende, a gente não pede perdão, a gente acha que a igreja é nossa casa, para a gente fazer o que a gente quer, e a gente não se arrepende, não pede perdão,
e fica achando ainda que estamos certos. Dureza, Luciano, conviver num ambiente desse. Calma, irmão. Calma. Deus é o Senhor do processo. Calma. Ele sabe de tudo o que acontece nesse terreno, nessa lavoura. Ele sabe. É claro, irmãos, quando eu falo isso, a gente tem que falar com os irmãos que reúnem aqui. Ah, irmão, e os outros irmãos? Deus vai lidar com eles. Eu não tenho responsabilidade pelos irmãos que não reúnem aqui. Não, Deus vai lidar com eles, são filhos. Deus cuida deles. Eles receberam a mesma semente que nós. Eu estou me preocupando com o lugar em que eu me reúno, que foi nesse terreno que Deus me plantou. Então, a gente às vezes magoa, cria um ambiente difícil para nossos irmãos, porque nós somos assim. Quando há arrependimento, quando há perdão, a situação se ajusta. Mas às vezes não há isso, não há conserto, e o ambiente fica ruim. O Senhor convida a gente a se arrepender, irmão. O Senhor convida a gente a consertar nossas situações com nossos irmãos. Que Deus nos ilumine, para que, se for necessário fazer isso, a gente faça. Não é só porque eu não parto o pão, não. É porque nós precisamos. Já basta que a gente não presta sem fazer nada. Ainda mais voluntariamente magoando nossos irmãos, voluntariamente agindo errado com eles, prejudicando eles. Aí, leia comigo, Colossenses capítulo 3, o último versículo do capítulo. (25) Não vou ler o contexto todo, mas hoje a gente fica só com o verso 25. Pelo Espírito, Paulo fala assim: pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Eu magoei meu irmão, eu prejudiquei meu irmão, eu feri meu irmão, e eu não me arrependi. Irmãos, fazer injustiça aqui, esse verbo no grego, fazer injustiça, cometer injustiça, agir com injustiça, a palavra adikeo, pode ser traduzida como prejudicar, agir errado, magoar, ferir. Tudo isso a gente pode fazer com nossos irmãos, infelizmente. Agora, é necessário que nós sejamos cientes. Existe chance de arrependimento. O Senhor fala no nosso coração: você agiu errado com seu irmão, procure ele. Se arrependa, peça perdão, conserte. Mas, Senhor, ele também fez, deixe ele comigo. É eu e você aqui agora. Conserte, peça perdão, se arrependa. O Senhor dá essa oportunidade. Não fez não se arrependeu não, está se achando certo, agiu errado, ofendeu, beleza? Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Não tem bom nem ruim, não tem preto nem branco, rico, pobre, incrédulo, crente. Fez injustiça, amigo, não consertou, porque há conserto, Deus nos dá chance de conserto. Não consertou não, permanece, vai receber em troco a injustiça feita. Tem que dizer isso, irmão. Tem que dizer. Sabe por quê? Porque a igreja não é nossa casa para eu achar que eu posso magoar meus irmãos, ferir meus irmãos e agir e continuar desse jeito.
Aí muitas vezes eu estou passando por luta, por tribulação, por isso, por aquilo. Meu Deus, de onde veio? Pode ser, irmão, pode ser. Pergunte a Deus. Eu devo perguntar também. Será que não é aquilo que você fez contra seu irmão? Que está voltando? Porque o princípio aqui é universal. Nisto não há acepção de pessoas. Então, irmãos, nós estamos plantados nessa lavoura, sim, é para morrer, para Deus frutificar. Porém, a gente não precisa tornar a vida pior do que o que ela já era, irmão. Eu já não presto, e ainda voluntariamente ofendendo meus irmãos, aí é demais. Que Deus nos ilumine, e se o Senhor permitir, no domingo que vem a gente conclui. Já deu meu horário. Nosso Deus e Pai, terminamos aqui, Senhor, na Tua presença, pedindo ao Senhor que venha nos iluminar, pedindo ao Senhor que venha falar aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja que seja falado. Te agradecemos em nome de Jesus.